O jogo Eclesiástico, lançado recentemente por uma grande fabricante de brinquedos brasileira, é inspirado em um mangá de mesmo nome. A história é baseada em preceitos bíblicos. Um dos autores dessa novidade, o químico, mestre em teologia e pastor na Igreja Batista da Lagoinha, Richard Guerra, é o convidado do Mente Aberta de hoje e fala sobre a sua criação. Começamos mais um programa Mente Aberta e hoje eu tenho o prazer de receber o pastor Richard Guerra, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, coordenador do setor de comunicação aqui da nossa igreja e também autor não somente de livros, mas também de um jogo. Pastor Richard, seja muito bem-vindo ao Mente Aberta. Alegria, né? Estrear, primeira vez aqui no Mente Aberta. Primeiro que eu com você. Pastor Richard, olha, eu pedi para a gente montar esse programa porque eu não sabia, eu conhecia seu lado químico como professor, seu lado pastor, né? Todos conhecemos pela Igreja Batista da Lagoinha, mas de onde o pastor Richard tirou essa habilidade para escrever e construir jogos? De onde veio isso? Isso vem da infância, né? Eu gostava muito de história em quadrinho, gostava muito de jogo de tabuleiro e a gente às vezes não tinha condição de ter aquele jogo. Minha mãe fazia um esforço, assim, sempre. Né? Até é pecado falar aqui que ela não se esforçava, mas às vezes não dava para comprar. E como eu gostava muito de desenhar e tudo isso, então eu gostava de pegar uma cartolina e falar, vou fazer o nosso jogo aqui. Aí criava as nossas regras e aquilo ali foi uma coisa que sempre teve dentro de mim, assim, esse desejo de fazer algo. Né? E lia muito história em quadrinho, mexia muito com jogo de tabuleiro e aí acabou que demorou 40 anos, mas consegui. Mas você fez, né? Mas a sua caminhada pessoal foi primeiro para a área da química, para a docência, foi isso? Sim. Eu fui professor de química há 20 anos, tanto de escola de ensino médio quanto de faculdade. Cheguei a ser coordenador de um curso de química, né? Mas paralelamente a isso, eu sempre fiz muito o que o pessoal de história em quadrinhos chama de fanzine, que são histórias em quadrinhos que você faz e tem uma distribuição muito pequena. No tempo da faculdade eu publicava, fazia para os alunos, fazia tirinha para jornal. Então a paixão sempre caminhou junto. Eu fiz um curso à distância na DC Comics de roteiro, de desenho, e também pesquisei muito na área de jogos, né? Lia muita coisa sobre isso. Então não foi uma coisa que eu abandonei e depois resgatei. Sempre caminhava paralelamente. Só que nos tempos de professor de química, o tempo era muito exíguo. Eu chegava a dar 62 aulas por semana. Uau. O senhor professor foi meu professor, sabe? Né? Quem não sabe, professor meu de mestrado. Você me entrega, né, pastor Richard? Deu aula no mestrado. 62 aulas por semana eu cheguei a dar, assim, na época que eu ia casar, né, para pagar as promissórias do apartamento. Então, sobrava pouco tempo para investir nessas coisas. E as pessoas sempre viam assim, é um hobby, uma coisa secundária, mas para mim sempre foi algo muito importante. Eu aprendi a ler através de história em quadrinho, né? Eu desenvolvi muitas habilidades através de jogos, então eu gostava muito de fazer jogos para os alunos. Então, existiam algumas avaliações, até é uma coisa que eu aprendi com o senhor, né? Explorar o lúdico na sala de aula. Então, usava história em quadrinho nas provas, mas que eu fazia, criava jogos para desenvolver esses jogos que valiam ponto mesmo, né? Então, tinha jogo, os alunos, através dos jogos, eles, de uma forma lúdica, a gente conseguia avaliar a aprendizagem, sem punir. Era um jogo assim que, se todos quisessem, todos ganhariam juntos, não é assim, só um pode ganhar. Então, paralelamente ao estudo de química, como o senhor falou, né, a minha formação foi em licenciatura e a gente teve uma formação muito boa na área de ensino de química, instrumentação para o ensino de química. Então, isso ajudou muito no sentido de andar paralelamente à docência de química, o desenvolvimento, história em quadrinhos, jogos. Então, quando há alguns anos atrás, eu larguei tudo para me dedicar integralmente ao ministério, aí
eu consegui achar esse tempo, né, esse momento, assim, de pegar aquele monte de coisa represada e converter em materiais. Não que a vida pastoral seja mais tranquila e tal, mas é a questão da dinâmica da rotina. O professor ele tem um horário, então tinha dia que eu dava 18 aulas, 6. Então, na vida pastoral você tem mais flexibilidade. Mas também tem muito mais responsabilidades, Muito mais responsabilidade. Né? E no caso, você, pastor Richard, fazia quadrinhos, é isso o nome? Sim, história em quadrinho no Brasil a gente fala assim. HQ, né? É HQ. E como chegou a fazer um mangá? Qual a diferença de uma história em quadrinho para um mangá? A história em quadrinho é um nome mais geral para arte sequencial. É todo tipo de arte que envolve sequência. Então, a pintura é uma arte estática, a escultura é uma arte estática. Mas quando você desenha uma sequência de desenhos que dá uma ideia de movimentação, então você tem a arte sequencial, que é a história em quadrinho. O mangá é um estilo de história em quadrinho. O mangá é um estilo de história em quadrinho feito pelos japoneses. Eles têm um estilo próprio, que hoje as pessoas veem muito desenho animado que se chama de anime, né? Anime, né? Que são desenhos assim que o sujeito tem um olho muito grande, a cabeça... Pastor Richard, você não quer me enganar não, que você é da época do Speed Racer, não era? Não, tá errado. É da época do Jaspion. Você é uma geração depois. Piratas do Espaço. Speed Racer é o senhor. Mas quem não sabe, Speed Racer é um desenho animado dos primeiros japoneses, né? Sim. Que usava a estética do mangá de forma animada. Foi um desenho que eles fizeram para os americanos, né? Então ali o traço ainda tem um híbrido, né? Mas hoje o adolescente, o jovem brasileiro consome muito material japonês. Sim. E infelizmente esse material ele tem um conteúdo muitas vezes com conotação muito violenta, muito sexual, muito diabólica. Deixa eu entender, porque sem querer brincar, sim, mas eu acho que tem um certo humor nisso. Da sua época era os Cavaleiros do Zodíaco? Peguei os Cavaleiros do Zodíaco. Pois é, porque os Cavaleiros do Zodíaco, eu lembro que era um desenho animado. Sim, mas todo desenho animado japonês é inspirado em algum mangá. Raramente um desenho animado nasce como uma obra original. Como desenho animado. É uma adaptação de um mangá. Né? O Cavaleiro do Zodíaco era o Saint Seiya, né? Que até hoje eles publicam material dessa linha. Então era um desenho animado, era um mangá com a conotação, com valores claros. Sim, sim. O japonês ele tem uma estrutura narrativa muito diferente do ocidental. Sim. Então ele gosta de falar da jornada de uma pessoa. Então a pessoa, na história em quadrinho americana, por exemplo, Capitão América sempre tem a mesma idade, é os mesmos inimigos e tal. No japonês não, o menino começa criança, ele cresce, ele vira pai, ele vira avô e a história vai caminhando. Você segue, longitudinal. E aí chega uma hora que ela acaba. Eles têm essa característica. Acabou, fim. Né? O Capitão América está aí há 70 anos, é a mesma pessoa. A Homem-Aranha está aí há 70 e tantos anos, continua. Eles fazem pequenos avanços, assim, sutis. Né? O Homem-Aranha era solteiro, aí casou, mas já descasaram ele. Mas na história japonesa, e aí gera uma identificação, porque o sujeito começa a ler criança, aí o personagem vira adolescente, ele está adolescente, o personagem vira adulto, ele está adulto, o personagem vira pai. Então você vê marmanjos lá lendo milhares de páginas de mangá, porque está seguindo a jornada daquele personagem. E quando o personagem pega, lá mangá é mídia. Lá é igual à internet, é igual à televisão, o alcance, o impacto, são milhões de pessoas que leem. Aqui no Brasil, história em quadrinho é lida por milhares, lá por milhões. Né? Aqui você tem um autor nacional destacado, que é o Maurício de Souza, né? Que é o maior vendedor de história em quadrinho do Brasil. Mas não tem muita coisa além disso nacional que chega nos milhares. A gente tem muita produção, até independente e tal, mas elas são produções que atingem grupos muito específicos, nichos e tal. No Japão não, o mangá ele tem essa força. E aí ele vem para o Brasil e rivaliza com esses materiais e até vendem mais que eles. Dragon Ball Z, Naruto, Evangelion, Death Note, são revistas que vendem igual água no deserto aqui no Brasil. Então,
chamei um amigo meu, que é até apresentador da Rede Super, que é o pastor Igor Sicarini, que a especialidade dele é desenhar mangá. Ele criou o J5, ele foi desenhista da Marvel muitos anos lá em Nova York, e fomos juntos para uma convenção de história em quadrinho que chama Comic Con Experience, que é a maior convenção de história em quadrinho do Brasil. Sim. E hoje é a maior da América Latina. Então nós fomos na primeira edição. E na primeira edição eu levei uma história em quadrinho que eu fiz, chamada Eclesiástico. Eu desenhei. Não era esse formato? Esse aí, não. Ah, sim. E aí a gente dividiu a mesa, porque a mesa é cara, é disputada, que é uma mesa dos artistas, né, que ficam desenhando. E a gente conseguiu uma mesa e fomos lá. E aí ele viu o material, aí ele brincou, falou assim, Richard, olha como é que eu vejo esse personagem. Ele fez e tal. Aí eu falei assim, Igor, você precisa fazer o seu traço. E aí conversamos, e aí ele me abençoou e desenhou o número 1. E aí foi um sucesso muito grande, que é esse de capa de preta. Quando, pastor Richard, o número 1? Aí, esses dois são do ano passado, nessas versões encadernadas. Sim, capa dura, bonito. Nessa convenção nós conhecemos o Simval e o Wilson, que são os responsáveis pela editora 100% Cristão, lá de São Paulo. Ah, o 100% Cristão que eu vi aqui é o nome da editora? É o nome da editora. Ah. É uma editora, assim, é uma das poucas editoras que eu conheço no Brasil que é especializada em história em quadrinho cristã. Que legal. Só que eles trabalhavam só com licenciamento. Então eles compravam o licenciamento de personagens e produtos dos Estados Unidos, faziam a tradução e vendiam. Então resolveram arriscar um material nacional, original. Hoje eles têm vários títulos, mas o primeiro foi o Eclesiástico. Eclesiástico, eu gostaria de entender. Existe um livro que não está no 66 da Bíblia. Sim. Na Bíblia você tem Eclesiastes. Isso. Eclesiástico é um outro livro que está que é um livro apócrifo. Sim. Não entendi. Mas é uma coisa que eu batalhei muito, assim, até os editores queriam pôr outro nome na revista. Mas eu insisti porque o Eclesiástico não é meramente o nome de um livro apócrifo. É o título de uma pessoa. Igual tem o pastor, o missionário, o evangelista, na Bíblia tem a figura do eclesiástico. O que significa essa palavra? Pregador. O eclesiástico é o pregador. E o Eclesiastes foi escrito por um eclesiástico. Entendi. Então é o nome da figura, da pessoa. Né? O personagem principal da revista, ele chama eclesiástico. Por quê? Porque ele representa aquilo que a gente chama na Bíblia dos livros sapienciais, os livros de sabedoria, né, que tem Provérbios, tem Eclesiastes, tem Cantares, né, os livros ali que Salomão escreveu. No Novo Testamento, eu diria assim, as parábolas de Jesus, a carta de Tiago, elas estão nesse grupo de livros que são chamados sapienciais, que é o quê? O que caracteriza principalmente o livro de Eclesiastes? É a visão do mundo natural, é falar do sobrenatural a partir do natural. Então o sábio, ele olha o que está à sua volta e ele faz uma tradução sobrenatural daquilo. Esse é o maior dom dele. Então ele prega isso, ele divulga isso. Né? E aí então, dentro da revista eu criei um conceito de que cada era, cada século, cada geração, o Criador levanta um eclesiástico. E aí, então, esse rapaz, que é um físico, é um químico, né? Conheço um químico. Eu tinha feito ele como físico, mas quando foram desenhar o quadro, colocaram fórmula de química e tiveram que mudar o texto. Mas a ideia era ele ser um cientista, sim, né? Um professor universitário, porque é muito a minha realidade, então tem mais facilidade de escrever em cima disso. É um cara que se afastou da fé, um dia esteve envolvido com as coisas de Deus, e de repente ele é chamado para voltar. Porque ele é o eclesiástico do século XXI. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.